Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e este é o programa Cenário Bíblico. Hoje eu estarei falando 10 segredos sobre Caim e Abel. E se você, na verdade, quiser saber detalhes importantíssimos sobre esses dois rapazes, assista esse vídeo até o final. Muito bem, pessoal, eu estou de volta para contar estes 10 segredos para vocês. Todos esses assuntos estão no meu livro, A Revelação Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. É um livro maravilhoso que contém mais de 1.200 detalhes bíblicos e extras bíblicos, que vai te ajudar bastante em relação ao conhecimento, tá bom, pessoal? Na descrição deste vídeo eu deixo o meu telefone para você entrar em contato e saber mais sobre esta grande obra que, na verdade, vai revolucionar o Brasil. Eu também gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse aquele like e que também compartilhasse os meus vídeos para que mais pessoas em todo o mundo tenham o pleno conhecimento da Santa Palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Hoje eu trouxe para o estúdio a Bíblia Vida Plena. Tá bom, pessoal? Do pastor Max Lucado. É uma Bíblia maravilhosa. Outra Bíblia que eu gosto de estudar bastante é a Bíblia Expandida. A Bíblia Expandida é uma Bíblia maravilhosa que tem detalhes americanos. Então fica muito legal a gente estudar essa Bíblia, tá bom? E também a King James original, né, pessoal? Porque nós temos duas King James, tá? Essa aqui é a original e tem um conteúdo hebraico, né? Maravilhoso. Claro que é um hebraico mesclado aí com a língua romana, né? O latim, né? Por Jerônimo, claro. Então, pessoal, esse material é muito bom, tá? E, de repente, se você desejar comprar uma Bíblia, compre algumas dessas Bíblias, tá? Que é muito boa para estudo. Mas não se esqueça que o livro de Gênesis é completo, é maravilhoso, tá bom, pessoal? Vamos então, pessoal, falar sobre esses 10 segredos de Caim e Abel. O primeiro segredo é que Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Mas isso todo mundo já sabia. Mas o que poucas pessoas sabem é que Adão e Eva tiveram 60 filhos. Exatamente, pessoal. A história é derivada dos livros apócrifos e de outros livros mais importantes do mundo diz que Adão e Eva tiveram 60 filhos, sendo que 33 eram homens e 27 eram mulheres. E o que é mais importante é que, segundo a história, essas mulheres nasceram primeiro do que os homens. Isso é muito legal, pessoal, porque aqui vamos entender então o perfil de toda a história. Eva, segundo a história, por exemplo, ela viveu 10% menos do que Adão. Isso significa que Eva chegou aos seus 800 anos de idade. Isso significa também que ela pôde realmente ter muitos filhos, né, pessoal? Eu estou colocando aqui pérolas para nós, tá bom, pessoal? O segundo segredo, pessoal, é que o nome Caim significa lança ou metalúrgico. E o nome Abel significa vento ou nada. Isso é muito importante porque a história vai dizer que a família de Caim era muito sábia. A própria Bíblia Sagrada diz que a família de Caim trabalhava com ferro
e com material químico. E a família de Caim era muito sábia. Eles trabalhavam com essa questão de fazer ferro, de fazer aço, de fazer lâmina, né? Hoje, nós estamos aqui no século 21 e nem todas as pessoas conhecem, né, a técnica de fazer ferro, não é verdade? E aquele povo lá atrás, né, já sabiam trabalhar com ferro e com material de grande poder químico. Isso é muito importante. Isso significa também, pessoal, que de Adão até Jesus, a sabedoria era regressiva, tá bom? Era regressiva. E de Jesus até nós, a sabedoria é progressiva. Olha que legal, pessoal. Isso é muito importante, porque Adão saiu do jardim do Éden com a sabedoria fora do normal, mas por causa do pecado, a ciência foi regredindo. Foi regredindo, foi regredindo. Também o tempo de vida, a perspectiva de vida foi regredindo, não é verdade? Mas quando Jesus nasceu e Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, então a sabedoria passou a ser progressiva. É por isso que hoje nós estamos, né, no século 21 e a tecnologia está muito avançada, porque o próprio sangue de Jesus, né, o tempo da graça, trouxe novamente essa questão da sabedoria progressiva, tá, pessoal? Então, o nome Caim significa lança, tá bom? Ele era o primogênito. E o nome Abel significa vento, significa aquele que não é nada. Isso aqui dá para entender porque que Abel era tão desprezado. E, na verdade, Abel era desprezado pelos homens daquela época. Mas Abel tinha uma afinidade tremenda com Deus, não é verdade? Então, esse segundo ponto traz essa ideia para nós. E é uma ideia maravilhosa que poucas pessoas sabem, né, pessoal? O terceiro segredo, eu vou estar falando sobre o idioma daquele povo. Se alguém te perguntar qual era o idioma de Adão, de Eva, qual que era o idioma de Abel e de Caim, né, pessoal? Isso aqui é um assunto muito interessante. Na verdade, pessoal, segundo a história, Adão, no Jardim do Éden, falava aproximadamente 70 idiomas. Ele estudou com Deus, tá bom? 100 anos. E Deus dava aula de domingo a sexta. E isso, segundo a história, 3 horas era a carga horária. Imagina você estudar 100 anos, de segunda a sexta, sem interrupção, tá bom? No período ou com a carga horária de 3 horas por dia. Então, a sabedoria de Adão era fora do normal. Tanto é que a Bíblia Sagrada diz que Adão colocou o nome de todos os animais. É lógico, pessoal, que naquele tempo não existia milhões e milhões de animais. Tá bom, pessoal? Tá? Então, segundo a lenda mais antiga do mundo, Deus simplesmente fez aproximadamente 3.000 animais. Porém, esses animais, tá, que Deus fez lá no início, tinham cromossomos elevados e quando eles se unificavam com outro animal, tá, eles davam origem a outras raças. Isso porque os cromossomos desses animais eram elevados. Tá? Esses detalhes sobre os cromossomos eu coloquei no meu livro e etc, etc. Aí você vai ter mais uma profundidade no meu livro, tá, pessoal? Mas aqui eu estou deixando somente alguns detalhes, porque as pessoas geralmente perguntam, né, como que Adão colocava o nome nesses animais, não é verdade? E algumas pessoas param de acreditar na Bíblia, porque acham que existiam todos esses animais que existem atualmente. Mas o que devemos entender, como eu falei antecipadamente, é que houve, né, a conjunção desses animais, né, em relação aos cromossomos, e outras raças foram aparecendo no decorrer dos anos, tá bom? Então, pessoal, segundo a história, a família de Adão e Eva falavam em hebraico. Este era o idioma hebraico. Aí você pergunta, quais são as provas? As provas, pessoal, é que todas as palavras que estão no livro de Gênesis só têm efeito de interpretação quando usamos o hebraico.
Está entendendo? Se você colocar no latim, não vai dar certo. Por exemplo, a palavra Adão significa o quê? Barro. Não é verdade? Se você passar para um outro idioma, você não vai conseguir ter essa relação, essa ideia. Então, realmente, o idioma falado dentro do Jardim do Éden era o hebraico. E observe que Jesus, mesmo depois da ressurreição, quando foi falar com o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 9, Jesus, né, estava falando em hebraico. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, ali ele falou em hebraico, provando que lá no início era o hebraico e que depois também o hebraico estará em evidência. Tá? É só uma palhinha para nós termos a ideia, mas tem como você aprofundar muito mais, tá bom? E saber que realmente a língua hebraica é uma das línguas mais antigas do mundo, tá bom, pessoal? Isto é muito questionado, porque muitas faculdades não aceitam essa ideia, tá? Mas se você estudar os livros mais antigos do mundo, ou se você estudar o meu livro, você vai ter muitas referências em relação à questão do ponto linguístico e idiomático. E depois que você lê o livro, você vai ter a ideia que realmente o hebraico é uma das línguas faladas por Deus desde o início do mundo. Tá bom, pessoal? Então vamos passar agora para o terceiro segredo. E o terceiro segredo, pessoal, é que a história diz que Caim e Abel eram gêmeos. Olha que coisa interessante. No princípio, eu não acreditei nessa ideia. Por isso, eu fui estudar os originais hebraicos e descobri realmente que os originais hebraicos traz esse sentido realmente, tá bom? A nossa Bíblia, por João Ferreira de Almeida, ele não vai trazer essa ideia não. Mas quando você pega uma Bíblia mais original, tá bom? Você vai ter essa ideia de que realmente Caim e Abel eram gêmeos. Gêmeos. Isso é muito importante. E o quarto segredo, pessoal, é muito mais interessante. Porque a história vai dizer, e isso também tem um pouquinho de respaldo bíblico, que eles, Caim e Abel, não eram a imagem perfeita de Adão e Eva. Tanto é que quando Sete, o terceiro filho, nasceu, tá? Adão e Eva disseram, este agora é a nossa imagem. Porque Caim e Abel não eram a imagem perfeita de Adão. E no princípio eu estranhei essa ideia. Foi por isso que eu tive que examinar os originais hebraicos para saber por que Caim e Abel não eram a imagem de Adão e Eva. E aí eu descobri o seguinte, pessoal. Adão era moreno, de cor morena. O pigmento da pele de Adão e Eva era morena. Tá? Por quê? Porque a palavra Adão, nos originais hebraicos, significa moreno, ou barro, ou vermelho. Tá? Então, moreno. Então, Eva também era morena. A história antiga diz que Caim tinha o pigmento da pele branca. Então, Caim era um homem branco. Já Abel era quase negro. Então, eles não eram a imagem ou a semelhança de Adão e Eva, porque Adão e Eva eram morenos, né? E Caim era branco e Abel era negro. Então, observe que nenhum dos dois eram a imagem de Adão e Eva. Aí a história diz, e isto é bíblico, que o terceiro filho foi chamado de Sete. Aí sim, Sete nasceu moreno. Aí Adão e Eva disseram, este agora é a nossa imagem e a nossa semelhança. Essa ideia dos cromossomos é muito importante, tá bom? Porque uma pessoa branca, ela dá origem a uma pessoa branca, né? Essa é a ideia da natureza. Uma pessoa negra dá origem a uma pessoa negra, né? O pigmento da pele negra. Já uma pessoa morena, ela tem o cromossomo avançado. Por isso, uma pessoa morena, ela pode originar uma pessoa branca e uma pessoa negra. É por isso que Adão era moreno e Eva também era morena. Porque esses dois cromossomos de Adão e Eva unificados geravam filhos brancos e negros e morenos.
Está entendendo? É por isso que a história vai dizer que Adão e Eva eram da cor do terreno, do chão moreno. Tá bom? E eu estou deixando essas ideias aqui para você conhecer mais um pouquinho dos originais. Esses originais que estão no meu livro, que não conta no rodapé da Bíblia. Você não vai pegar uma Bíblia King James, por exemplo, e encontrar essas ideias. Você não vai pegar, por exemplo, a Bíblia expandida e encontrar essa ideia, tá bom? Você não vai pegar a Bíblia Vida Plena do Max Lucado, que é muito importante no meu ministério, mas mesmo assim você não vai encontrar essas ideias. Por quê? São ideias, né, hebraicas, aramaicas, latinas, tá entendendo? Mas vamos passar aqui agora, pessoal, para o quinto segredo. E o quinto segredo é o seguinte: quantos anos Caim tinha quando matou Abel? Pessoal, a história diz que eles tinham 100 anos, tá bom? 100 anos de idade. E depois de 100 anos, Caim foi oferecer sacrifício para Deus e não passou na prova. Então, observe que Caim tinha 100 anos de idade quando realmente ofereceu o sacrifício. Deus não aceitou, ele ficou irado, revoltado, e aí ele acabou matando o seu irmão Abel. Então, se alguém te perguntar quantos anos Caim tinha quando matou Abel, aí você vai responder 100 anos de idade. Este é o ponto que a história mais antiga do mundo apresenta, né, dentro dessa numerologia. Tá bom, pessoal? E o sexto segredo, pessoal, é muito importante, porque vai surgir como uma pergunta. E essa pergunta é o seguinte: por que Caim matou Abel? Aí, pessoal, nós vamos estudar 4 pontos. Primeiro ponto é que Caim era o irmão mais velho. E então Caim, ele trabalhava com agricultura, com plantas. Caim trabalhava com plantas. E Abel trabalhava com pecuária, ou seja, com animais. E a história diz que esses animais de Abel passava o território e ia comer as plantas de Caim. Foi aí que começou a rixa. Mas o primeiro ponto aqui vai dizer que as ovelhas de Abel iam até as plantações de Caim e comiam. E Caim começou a ficar indignado. Então, pessoal, esse detalhe aqui explica por que Caim matou Abel. Por raiva. Porque os animais de Abel comiam as plantações de Caim. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, pessoal, é o seguinte: é que a história diz que a fazenda de Abel ficava bem próxima à porta oriental do Jardim do Éden. Tá bom? Então, como Abel trabalhava com as ovelhas próximo à porta do Jardim do Éden, Abel tinha a oportunidade de conversar com os querubins que estavam ali à porta do jardim. Tá? Já o território de Caim ficava no fundo do jardim. Então observe que Caim procurou um lugar distante, onde tinha terras boas, porém não tinha a presença de Deus. Esse detalhe é muito importante, não, pessoal? Para colocar numa mensagem, olha, fica muito boa, tá bom? Então, o primeiro ponto, né, para iniciar a raiva de Caim é que os animais de Abel comiam as plantações de Caim. Depois é que Abel tinha intimidade com os querubins e Abel aprendeu muitas coisas com os querubins e se tornou um homem sábio. E Caim, que estava longe da igreja, que estava longe da porta do jardim, longe da presença, ficou um homem também distante de Deus. Tá? Isso aqui é muito importante. O terceiro, pessoal, é o seguinte: tinha uma moça no meio desses dois irmãos, que era a moça primogênita. Eu falei em outro quesito aqui atrás, que Adão teve várias filhas, e as filhas nasceram primeiro do que os filhos, não é verdade? E uma dessas moças, que tinha por nome Iana, né, traduzido para o português, era muito bela. E a história diz que Caim queria casar com essa moça. Mas essa moça era apaixonada por Abel. E aí, né, as rixas, as brigas, as dissensões
aumentaram ainda mais. Esse aqui já é o terceiro quesito desse sexto ponto, né? O quarto ponto do sexto segredo diz o seguinte, que Caim queria matar Abel por causa da questão ministerial. Porque quando Abel ofereceu o sacrifício, Deus derramou fogo do céu e consumiu, né, o altar, consumiu o sacrifício de Abel. Tá bom? Então, as nossas Bíblias, eu repito novamente, por João Ferreira de Almeida, e também algumas Bíblias que têm rodapés, não vai explicar esse detalhe. Mas a história antiga vai dizer que quando Abel ofereceu o sacrifício, Deus mandou fogo do céu e consumiu, né, o altar e aceitou o sacrifício de Abel. E quando Caim trouxe as plantas com muita rixa, com o coração amargurado por causa das ovelhas, por causa dessa namorada, por causa desses todos os detalhes que eu falei para vocês, Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Na verdade, Caim não pecou contra Deus, pessoal. Caim cometeu iniquidade. E o que é iniquidade? É uma soma de 7 pecados. Olha que coisa importante, pessoal. Tá bom? Então, Deus realmente rejeitou a obra de Caim, o sacrifício de Caim, porque já existia uma série de problemas. Já existia uma porção de coisas no coração dele. E isso aí foi agravante. Porque a iniquidade é uma soma de pecado. A iniquidade acontece quando você atinge um grau superior. E aí você se torna distante de Deus. Tá bom? E o sétimo segredo, para terminar o vídeo aqui, pessoal. Tá? Aí se você quiser mais detalhes, né, liga para, né, saber mais sobre o livro. Tá bom? O sétimo detalhe diz o seguinte: qual era o sinal de Caim? Aí, pessoal, esse sétimo segredo, eu vou fazer um outro vídeo, tá bom? Mostrando 7 possibilidades, né, que realmente demonstra qual foi o verdadeiro sinal que estava em Caim, tá bom? Então, o sétimo segredo eu vou deixar para fazer um outro vídeo, tá? O oitavo segredo é o seguinte: Caim fugiu para Nod. E onde ficava Nod, pessoal? Pessoal, é simples. A Bíblia Sagrada diz que existia o globo da Terra. Olha que coisa linda. O globo. Esse globo da Terra é chamado de Nod. Agora, é bom observar que o planeta Terra era chamado de Nod, tá bom? Dentro de Nod tinha um lugar chamado de Éden, que era um outro lugar menor. Dentro do Éden tinha o jardim, que era um lugar menor. Dentro do jardim tinham 2 árvores, do bem e do mal. E a casa de Adão e Eva ficava dentro do jardim do Éden, tá? No centro do jardim do Éden. E dentro desta casa de Adão e Eva ficava, segundo a história, um santuário onde Deus dava aula para Adão e Eva. Isso no período de aproximadamente 100 anos. Tá bom, pessoal? Então, era mais ou menos o seguinte, né? O planeta Terra, que era Nod, dentro de Nod existia o Éden, dentro do Éden o jardim, dentro do jardim 2 árvores, e no meio das árvores uma casa, e no meio da casa um santuário, e no meio do santuário estava Deus dando aula para Adão e Eva. Tá bom? Isso aqui é um detalhe muito profundo, é muito legal, para quem gosta de conhecimento, isso aqui dá para fazer uma mensagem maravilhosa. Então, ele fugiu para Nod, não é verdade? Adão e Eva saiu do jardim para o Éden, tá bom? E Caim, depois que pecou, saiu do Éden para Nod, entendeu? Então, é mais ou menos assim. E esses 3 lugares, claro, tipificam o pátio, lugar santo e lugar santíssimo, tá bom? Então, Nod era como se fosse o pátio. O Éden era como se fosse o lugar santo. E o jardim do Éden era como se fosse o lugar santíssimo, onde estava, né, a Arca da Aliança, ou melhor, onde estava o próprio Deus lá no jardim do Éden, dentro de uma teofania, né, pessoal? Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre essa questão da teofania, da angelofania e também da cristofania, tá bom? E o 9º segredo, pessoal, é o seguinte: qual era o nome da mulher de Caim? Pessoal, a mulher de Caim era a própria irmã que ele levou.
né? Esta irmã era apaixonada por Abel, mas como Abel morreu, porque Caim matou Abel, e depois que Abel morreu, ele pegou essa moça que estava, né, em dissensão, e ele levou essa moça para a terra de Nod. Essa moça ainda era virgem, e lá em Nod ele conheceu esta mulher, ou seja, ele teve relação com essa mulher, e aí originou-se a família de Caim, tá bom? E o 10º segredo é o seguinte: como Caim morreu. Você sabe como foi que Caim morreu, né, pessoal? Então, esse 10º segredo aqui é muito importante, tá bom? Mas o tempo já está acabando aqui no vídeo, mas eu vou deixar uma palhinha. A história diz que Caim morreu com 1000 anos de idade, tá bom? Então Deus colocou um sinal em Caim, e esse sinal dava durabilidade, como vai acontecer no milênio, tá? Que as pessoas chegarão próximo aos 1000 anos de idade. E aí, pessoal, eu vou trazer aquele vídeo falando qual foi o sinal, tá bom? E eu vou deixar uma palhinha aqui para você. Será que aquele sinal não era um galho da árvore da vida? Tá? Então, é só uma palhinha para você, né? Ele comia, mesmo se ele estivesse ferido, ele podia ser restaurado, tá? Talvez esse detalhe, esse último detalhe, esteja longe, ou seja, talvez não foi o galho da árvore da vida, mas eu vou apresentar 7 detalhes que provavelmente realmente foi a marca em Caim. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe e que te proteja no nome do Senhor Jesus.